Bom, o que dá para falar do jogo de hoje? Além de ter sido decepcionante para todos nós. Além de da gente ter agora o conhecimento e a noção de que vamos lutar contra o rebaixamento junto com Bahia e com Vasco até a última rodada do Campeonato Brasileiro. Faltam duas, Atlético Paranaense fora e Fortaleza em casa. E jogar em casa, sinceramente, não significa muita coisa, pelo que vimos hoje, né? Mas vamos falar sobre o jogo, até porque eu estou gravando esse conteúdo sem saber o resultado do jogo do Bahia com o São Paulo. O Goiás, para mim, já arrastou para cima, foi de vala, com 35 pontos, vai ser muito difícil o Goiás escapar, tá? Cara, eu não me conformo, eu não vou me conformar, eu não vou aceitar. Eu entendo que a torcida tem que apoiar, que a torcida tem que se manifestar a favor, o apoio agora é o melhor conforto, né? O acreditar. Só que assim, cara, o Santos quando entra com um time contra times que a gente sabe que são superiores técnica e taticamente a ele, como é o caso do Fluminense, embora o Santos acredite que tenha esperado um time alternativo e veio com um time que eu posso colocar aqui completo, né? O Santos tem que se decidir, ele tem que ter uma tomada de decisão no início da partida, tinha que ter tido com o Fluminense, do que queria fazer, de que forma que ele ia conseguir jogar, atacar, porque o Santos precisava da vitória, o Fluminense não precisava. O Fluminense treina para o Mundial e usou o Santos de sparring. Essa foi a verdade, tá? Fazendo uma alusão aí ao boxe. Por que o Santos perdeu? Por que o Santos tomou 2 gols no segundo tempo? Porque não houve uma definição da equipe. Se a equipe ia adiantar a marcação e forçar o erro da saída de bola do Fluminense, e aí sim, em cima do erro, ganhar vantagem, ou se o Santos ia esperar o Fluminense sair em transição rápida, né? O Santos não fez uma coisa, nem uma coisa, nem outra. E tomou 2 gols. E era para ter tomado mais no primeiro tempo. O Santos não jogou absolutamente nada. O Santos foi um catadão no primeiro tempo. Responsabilizo muito o Marcelo Fernandes, porque não houve uma definição. Não dá para você colocar o Dodô, que com o ritmo de jogo já estava mal, sem ritmo de jogo, o cara caminhou em campo, o cara não marcou. O Dodi, desde que o Odair saiu, é ladeira abaixo. Mas era o que tinha, Fará, era o que tinha, né? Mas tinha que ter uma definição. Como a gente vai forçar o erro do Fluminense e aproveitar? Porque o Fluminense, os times do Diniz, eles, aquela saidinha de futebol de salão, curtinha, tal, tocando desde trás, isso, aquilo. E o Santos não conseguia adiantar a marcação. E o Santos, quando esperava, deixava um buraco. Falava pro Fluminense, vem, abre a geladeira da minha casa, come o que você quiser e fica tranquilo. Dorme na minha cama. Foi isso. Foi isso que o Santos fez com o Fluminense no primeiro tempo. Faz o que você quiser aqui na minha casa. E o Fluminense fez. Por causa da indefinição. Responsabilidade do senhor Marcelo Fernandes também, que tem que definir, rapaziada, vamos marcar em cima forte, né, para forçar o erro e aí vamos aproveitar. Ou vamos esperar e tentar sair em transição rápida. Às vezes que o Santos atacava, gente, puxem na memória. Se você não assistiu o jogo, eu vou tentar desenhar para você. Se você assistir, você vai saber o que eu estou falando. Do primeiro tempo ainda. Quando o Santos atacava com Soteldo, Marcos Leonardo e Mendonça. Então atacava só com 3 jogadores e tinham 6 do Fluminense preenchendo espaço. Óbvio que não dava em nada. Quando o Fluminense atacava, ele atacava com 3 jogadores e o Santos se defendia com 6, 7 jogadores. O que acontecia? Aparecia a qualidade na finalização, no passe, na ideia. Foi isso. Uma diferença técnica e tática, que é um abismo entre uma equipe e outra, acabou com o Santos no primeiro tempo. Veio o segundo tempo, entrou o Maxi Silveira, foi o Maxi Silveira e entrou, eu não me lembro agora quem entrou junto com o Maxi Silveira no intervalo. Foi o jogador americano, foi o Patati, né? Foi o Patati que entrou? Não, o Patati entrou depois. Eu não me recordo. Sei que tiveram 2 alterações. Não, saiu o Dodô, entrou o Inocêncio e o Maxi Silveira no lugar do Dodi. Aí o Santos tentando o ataque, né?
O Fluminense ficou na dele, mudou a estratégia, recuou um pouco, deu um pouquinho, tentou dar a bola para o Santos trabalhar, só que, cara, desculpa, o Lucas Braga, é que a gente vai falar, o moleque tá ali porque, tipo, mas ele não é lateral, né? Mas, cara, pô, nada. Tipo, o Fernandes, é como dizem aí nas redes sociais, é tipo o IML, só vai no corpo, não ganha uma bola limpa. O Jean Lucas correu pra caramba, mas, pô, sozinho não dá pra carregar o piano nas costas. Aí você vê o Mendonça. Pô, olha, o Mendonça, rapaz. O Mendonça. O Santos pagou 11 milhões de reais do Mendonça, cara. Não é fácil, não, aguentar esse tipo de jogador. Não é fácil. Morelos no banco. Não entrou. Por quê? Porque não tem condições. Então, pra que leva pro banco? Né? Não tem condições. Faz que nem o Kevson. Ah, sentiu dor no joelho, um incômodo não sei aonde. Então, nem vai pro banco, pô. Dá espaço para outro. O Patatia tentou tentando rabiscar, tal, mas assim. E aí o Santos meteu 3 bolas na trave. Uma bola o Nino tirou em cima da linha. E podia estar jogando até agora que a bola não ia entrar. E o Fluminense ainda foi lá e pum, beliscou o terceiro gol. Uma jogada totalmente trabalhada, onde tinham 6, 7 jogadores do Santos na área e só 3 do Fluminense. E os caras, pum, gol. Diferença técnica, né? Uma derrota que afunda o Santos, cara. Que me deixa muito preocupado com a situação do Santos. Muito preocupado. Vinha de 7 jogos de invencibilidade, somando pontos. Mas eu já dizia, nós tivemos a oportunidade de vencer o São Paulo. Preferimos empatar, porque as alterações do Marcelo foram para segurar o resultado, não para botar o time para tentar a vitória. 2 pontos que fazem falta, né? E assim a gente vai caminhando. A gente vai puxando na memória alguns jogos que tínhamos condições e não vencemos, né? Complicado. Faltou atitude e assim, Marcos Leonardo hoje, pô, várias tomadas de decisões erradas, tipo, bola que tem que finalizar, toca. Pô, eu vi o Mendonça dando letrinha, o Santos tomando de 3, ele dando letrinha. Tipo, o Soteldo, pô, indo pra cima, tentando, mas, pô, mal no jogo, mal demais. Pô, o Furt entrou bem pra caramba, arriscou de fora da área. Pô, o Furt é o cara que entrou bem, tentou. Meteu bola na trave, o cara tirou em cima da linha, tentou. É um cara que você tem que tirar o chapéu e falar, pô, esse cara entrou bem. Foi uma alteração correta, entrou bem. Poderia ter entrado até antes, de repente até no intervalo, né? O Silveira também é outro que, pô, esforçado pra caramba, mas não decide jogo. E é nessa atuada, nessa pegada, é que o Santos foi se perdendo. Não se pode fazer da Vila Belmiro, da nossa casa, a casa dos outros, cara. Com vila lotada, com tudo. Não dá. Olha só, cara, paramos nos 43 pontos. Pô, muito próximos da zona do rebaixamento. E vamos lutar para não cair junto com Bahia e Vasco. Desses 3, Santos, Bahia e Vasco, um cai. Já foi o América, já foi o Curitiba, para mim já foi o Goiás, independente do resultado dessa rodada. Matematicamente tem chance de escapar, mas para mim já foi. E aí tem uma vaga no Z4 para 3 times, com 3 times lutando para não cair. Vasco, Bahia e Santos. Vasco, Santos e Bahia. Vamos sofrer até o fim. E assim, tudo porque, eu repito, nós perdemos o jogo hoje porque entramos sem nenhum tipo de definição de padrão de ideia do que faríamos para tentar vencer o Fluminense. O Santos não sabia se avançava a marcação e forçava o erro, como fez muito no segundo tempo, e deu certo, até que criou muito mais oportunidades, tá? Ou se esperava e tentava sair em transição. Essa indefinição causou um vácuo, um buraco tão grande que os caras deitaram enrolado para cima do Santos. E assim, acho que, como eu falei, estou gravando esse conteúdo antes do fim do jogo do Bahia. Acho que a gente vai ter uma noção exata quando terminar essa rodada. Mas
torcedor do Santos, não vai ser fácil não permanecer na primeira divisão. Não vai ser fácil. Por mais que a campanha do Marcelo Fernandes vem sendo irretocável, pô, o cara bombeirão, pô, apagando incêndio, se não fosse ele, a gente já estava na Série B, já tinha, sabe, esse fardo desse rebaixamento vergonhoso e histórico em 111 anos de Santos. Não vai ser fácil se manter na primeira divisão. Anota o que eu estou te falando. Não vai ser fácil. O jogo de hoje complicou demais a nossa vida. Infelizmente. É o tipo de coisa que a gente não pode normalizar. Eu entendo a torcida aplaudindo, o apoio da torcida e tal, que é um conforto, né? É um incentivo, a parte dela está fazendo, mas está faltando a parte do campo agora. Agora a gente precisa do campo. E não veio. Não chegou. E tem que chegar contra o Atlético Paranaense e contra o Fortaleza na Vila. É assim, tô calculando aqui, se a gente fizer esses 4 pontos nesses 2 jogos, 4 pontos nesses 2 jogos, a gente escapa. Se a gente vacilar, perder o jogo contra o Atlético Paranaense, o risco de cair é enorme na última rodada. Se inscreve no canal, ativa as notificações e amanhã tem muito mais. Vamos repercutir um pouco mais esse futuro do Santos que é incerto. Valeu.